coração, que o nosso culto suba como um cheiro suave, Senhor, das tuas narinas. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoe a cada irmão, Senhor, inclusive os que não conseguiram chegar, Pai, os que estão no caminho, os que não conseguiram vir, Pai, que o Senhor sabe o motivo. Nós agradecemos por tudo, Senhor, e abençoe esse culto, e que ele seja de todo o coração para Ti, Senhor, e que possamos te adorar em espírito e verdade, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, nos ajude com nossas vidas, e que aprendemos aqui, Pai, não possamos entrar pelo ouvido e sair pelo outro, Senhor, mas que possamos praticar, Pai, dia após dia a Tua palavra, que possamos pôr em prática, que possamos, Senhor, ser santos como o Senhor é santo, que possamos, Senhor, agir como os teus aprendidos, Senhor, por favor, Pai, que possamos ser como pequenos filhos, Senhor, aqui na terra, que possamos, Jesus, mostrar para o mundo que somos os teus filhos, não por mérito nosso, mas pelo teu mérito, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Receba o nosso culto, Senhor, de todo o coração, Pai. Amém. Agora vamos para a leitura, e hoje é Apocalipse 17. A famosa prostituta e o monstro. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então, o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: por que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo, e dali sairá, e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também lhe disse:
As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Amém. Gostaria de chamar o Rafael para o momento missionário. Pai Senhor, igreja, agora vamos passar para o momento missionário, e o país na lista mundial de países perseguidos que vamos falar é o Egito. Está em 16º lugar dos países mais perseguidos no mundo do ano de 2020, e é um país que é muito conhecido pela gente por conta do seu passado, histórico, e também por causa que é um país que é citado várias vezes na Bíblia. Só que a realidade do Egito hoje em dia está bem diferente do que era antigamente. Hoje ele tem um governo igual ao do Brasil, que é uma república presidencialista. Tem no total 110 milhões de habitantes e 16 milhões são cristãos. É um país predominantemente islâmico. É um país que o tipo de perseguição é parecido com os países que a gente tem visto nas semanas passadas, onde os missionários sofrem perseguição por conta da sociedade, por serem cristãos, e onde as pessoas que mais sofrem perseguição são os próprios egípcios que se converteram ao cristianismo. A única diferença com relação aos países anteriores é que o próprio governo, eles dizem que apoia a entrada de imigrantes, inclusive o cristianismo. Isso tem sido feito público desde 2016. Só que na prática, o governo não faz nada para apoiar qualquer outro imigrante ou religião que está dentro do país. E por conta disso, tanto os cristãos, contra qualquer imigrante, contra qualquer pessoa de cultura diferente ou de religião diferente do Islã, é perseguido severamente pela sociedade inteira praticamente, mas principalmente nas zonas rurais. E também os grupos islâmicos extremistas perseguem ativamente e o governo não faz nada para impedir essa perseguição. Então, é um país que está mais ainda perto na lista de perseguição, justamente por causa que a sociedade não aceita qualquer tipo de religião ou de cultura fora deles. E aqui tem alguns exemplos específicos de perseguição. Em 2 de novembro de 2018, militantes islâmicos abriram fogo contra 2 ônibus que levavam peregrinos cristãos numa província do norte, matando 7 e ferindo ao menos 19 pessoas. Ao menos 19 cristãos foram mortos por causa da fé ou sob circunstâncias suspeitas, a maioria no norte do Egito. Em 23 de novembro de 2019, um ativista cristão foi preso por seus contínuos relatos sobre a violência e a discriminação contra os cristãos no Egito. Ele foi acusado de se juntar a uma organização terrorista e espalhar falsas notícias. Em junho de 2019, cristãos foram atacados por uma multidão depois que um deles supostamente escreveu uma postagem considerada blasfema no Facebook. A polícia deteve alguns dos cristãos e o responsável pela postagem ficou preso. Embora o governo continue com a legalização de igrejas sob a Lei de Construção de Igrejas de 2016, milhares de igrejas ainda estão esperando para ser formalmente reconhecidas. Os pedidos de reconhecimento oficial algumas vezes são respondidos com violência por parte de multidões e com o fechamento da igreja pelos serviços de segurança. Ao menos 5 prédios de igreja foram incendiados
com os cristãos, perguntando se isso realmente aconteceu por coincidência. Ou seja, o governo diz que apoia, mas não faz nada para impedir nenhum ataque. E a sociedade ataca veementemente qualquer cristão. Inclusive, muitos são mortos por causa disso. Então, vamos para os pedidos de oração para o país de Egito. Oremos para que os cristãos tenham seus direitos assegurados como cidadãos. Clamemos para que eles sejam fortalecidos no Senhor e esperem na justiça que vem dele. Vamos interceder também pelo presidente e pelas autoridades, para que se esforcem para criar uma sociedade mais igualitária e justa, pois não faz nada para impedir tais ataques. E vamos clamar então para que os extremistas islâmicos sejam tocados pelo poder de Deus, e que a minoria cristã saiba como responder em amor diante de ataques e opressão. Então, tanto os cristãos egípcios quanto os missionários, como também qualquer outro povo que mora no Egito, sofre constantemente pela própria sociedade. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia, tanto dos que estão lá sofrendo, quanto dos que estão fazendo o ataque também. Então, por isso, vamos abaixar nossa cabeça, fechar os olhos e pedir interceder por este país. Senhor Deus, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por colocar nas nossas cabeças, nos nossos ouvidos, Senhor, a realidade que se passa, Senhor, neste mundo islâmico, neste mundo que tanto persegue os teus filhos. E neste momento nós queremos te pedir pelo Egito, ó Deus, um país onde as pessoas que moram lá, as pessoas que não são residentes de lá, principalmente os cristãos, os teus filhos que estão lá para levar a tua palavra, são os que mais sofrem, Deus, perseguição, abuso, inclusive morte, Deus. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor dê força para os teus filhos que estão lá pregando a tua palavra, Deus. Que o Senhor lhes dê amor no coração deles, Senhor. Nós não temos a menor ideia de como é difícil, Senhor. Como é difícil, Senhor, levar a tua palavra para um país onde você sabe que pode morrer. Neste momento nós te pedimos também, Senhor, pelo governo, para que faça alguma ação, Deus, para que realmente possa colocar uma lei que possa colocar em prática, ó Deus, para que todos esses ataques sejam recuados, ó Deus. Que o Senhor toque nos corações de todos os governantes, Senhor Deus, para não ficarem parados, Senhor, e sim fazer alguma coisa a respeito, ó Deus. Também nós queremos te pedir pelo próprio povo egípcio, islã que mora lá, que ataca os teus filhos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, ó Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, pelo país, pelo povo, Senhor, que toque no coração deles, Senhor, para que eles se sintam envergonhados e eles venham se arrepender, Deus, do que estão fazendo, ó Deus, com os teus filhos, para que eles verdadeiramente venham se converter e que, no mínimo, aqueles que não venham se converter, Deus, que possam aceitar culturas e religiões diferentes a deles, ó Deus. E nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que não nos deixe esquecer nunca, Senhor, sobre desses cristãos, desses povos, desses países que precisam tanto da tua palavra, Deus, que precisam tanto do teu amor e da tua graça, Senhor. Tenha misericórdia do país do Egito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou chamar o grupo de louvor para estar entoando cânticos em nome do Senhor. Nosso Natal não é comemorado em ceias fartas ou festas exuberantes. Nosso Natal não é festejado com presentes ou luzes. Nosso Natal é prestigiado quando nosso coração se curva ante o trono de Deus, reconhecendo sua intervenção maravilhosa, o envio de seu próprio Filho ao mundo, para que por sua vida muitos fossem vivificados. O Natal encerra uma verdade
grandiosa e poderosa, pois o nascimento de Cristo é a mensagem do Evangelho encenada. Um menino nasce e sobre seus ombros carregará o fardo de todo o povo. Um menino nasce e sua vinda é o brado de vitória, pois aquele acerca de quem falaram os profetas é chegado. A apoteose da história da redenção é finalmente vinda. Ele veio para nos resgatar. O menino pastor veio para recolher para seu pai suas ovelhas, para rebanhar-nos para si. O pão do céu veio para alimentar as almas famintas de seus filhos. Esta é a mensagem do Natal. O pecador não pode salvar a si mesmo, mas aquele que pode veio a este mundo e garantiu que nele a salvação é certa. Cristo triunfa. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos cantar aleluia, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Nós vamos ter ainda mais uma canção com uma participação, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela minha
Senhor, vamos cantar todos juntos, Mensagem da Cruz. E olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas com
Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olhe e veja uma cruz vazia. Creia na salvação. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza que podemos crer no amanhã. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos louvar a Deus, vamos cantar porque Ele vive. E os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, também poderão trazer à frente nesse momento. Vamos cantar porque Ele vive. Graças e paz, irmãos. Queremos ouvir então a palavra do Senhor, a pregação da mensagem do Evangelho. Vamos orar para que Deus possa nos conduzir, para pedir que o Espírito Santo revele aquilo que inspirou nas Sagradas Escrituras. O que temos na palavra de Deus é algo
extraordinária. Não é uma mensagem humana. Ela não veio para acalentar o nosso coração ou concordar com as nossas decisões ou nos ajudar para que possa o Senhor se conformar com as nossas decisões. Mas o Evangelho, ele vai contrariar-nos, porque Deus é um ser totalmente diferente do homem. Deus é Deus e nós somos criaturas. Deus é um Deus santo, nós somos caídos. Ele é um Deus puro e o pecado mudou a nossa essência. Então precisamos ser ajustados o curso de nossa vida. Precisamos de uma bússola, porque somos como um carro alinhado que precisa de um condutor, sempre ajustando o caminho para não cairmos na vala. Então vamos orar? Pai, estamos diante de Ti, apesar de nós, o Senhor fala através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o mensageiro desta noite que traz a Tua palavra, não somente a Tua palavra, como aquele que conduz aquilo que o Teu Espírito Santo revelou nas Sagradas Escrituras. Nos ajude, Senhor, revela-nos o que inspiraste. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. É um prazer novamente voltar a pegar as Escrituras Sagradas, ainda mais estudar a Palavra de Deus é algo maravilhoso. Inclusive, estava compartilhando tanto com o pastor Marcos, como também com o Regis, que ao estudar as Sagradas Escrituras tem coisas que realmente só eu ali que estudei para conseguir ter uma maior facilidade assim, de compreensão e até mesmo daquilo que Deus tem nos ajudado no dia a dia. E eu convido também a você, todas as vezes que buscar as Escrituras, ao ler as Escrituras, possam meditar e estudar ela com fervor, porque aquelas pessoas que estão aqui se preparando para trazer a mensagem de Deus é algo assim maravilhoso e cada vez mais a gente não quer parar. Então são 2, 3, 5 horas estudando para a glória de Deus e é algo assim que realmente vai nos abrindo a nossa mente de maneira que não conseguimos muitas vezes entender. Graças a Deus, então, a gente vai iniciar esse livro de Colossenses, onde a mensagem dessa carta aos Colossenses ali é realmente a centralidade de Cristo. E o objetivo nessa noite é trazer aos irmãos ali uma breve introdução de como ocorreu ali o propósito dessa carta. E em cima disso eu quero que os irmãos também, junto comigo, orem para que a gente possa terminar essa carta, que são 4 capítulos, porque realmente é algo muito maravilhoso o que Deus tem para falar conosco. Isso é tão real, tanto para nós, quanto também para aqueles irmãos ali de Colossos. Quero iniciar aqui uma introdução. Eu trouxe ali aos irmãos uma imagem ilustrativa, porque quando a gente trata um pouquinho sobre introdução, é algo meio complexo para a gente entender e até mesmo raciocinar daquilo que a carta estava nos levando. E o objetivo aqui é trazer aos irmãos, inclusive, retornar aí à sua infância através dessas imagens ilustrativas e guardar no seu coração aquilo que realmente Deus tem nos proporcionado. Então, a carta aos Colossenses é a carta em que Paulo acaba escrevendo, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento, e a mensagem aqui de Colossenses é desesperadamente necessária para a igreja de hoje, porque eu e você vivemos em um tempo de tolerância com o erro, muitas vezes de intolerância com a verdade.
E aqui eu quero já trazer a primeira reflexão para vocês, referente a isso, que ao olharmos para essa frase aqui no qual eu mencionei para vocês, muitas vezes eu e você somos deparados com diversas coisas que o mundo vem nos apresentando e é algo totalmente pecaminoso, e em cima disso eu e você às vezes estamos ali em cima de algum erro, né, que aquelas pessoas que não servem a Deus nos proporcionam. Logo, em contrapartida, a gente vai visualizar a nossa questão, né, que se refere muito à parte da intolerância. Quando eu e você colocamos aquilo que a Escritura Sagrada tem nos apresentado, as pessoas do mundo, normalmente elas não toleram aquilo. São intolerantes contra a verdade do Evangelho. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Colossos, a gente vê que eu e você não podemos negociar a verdade de Cristo Jesus. Eu e você precisamos anunciar, por mais que eu e você tenhamos algo a sofrer. E se ainda não estamos sofrendo, devemos refletir, porque é algo que realmente os cristãos em si vão sofrer. O próprio Jesus diz que Ele venceu o mundo e eu e você sofreremos por aflições aqui nesse mundo. Que possamos ter bom ânimo ao anunciar o Evangelho dele. E é isso aqui que a carta vai nos conduzir, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. A igreja vive aqui, né, em um mundo adverso. Então, como eu comentei com vocês, eu e você muitas vezes somos influenciados e seduzidos pelo mundo secular, em meio a tantas coisas que nos é oferecida, e muitas coisas estamos tendo que aceitar em meio a tudo o que o mundo vem nos apresentando. Então, filosofias anticristãs surgem todos os dias, conspirando contra o cristianismo. E aí começam a surgir homens arrogantes, mentirosos. Muitos deles acabam escarnecendo das Escrituras e muitas vezes rotulam eu e você como irmãos ou cristãos aí pré-históricos, né? Aquele irmão quadradinho que somente faz uma função só, né? Precisa estar aqui todos os domingos na igreja, deixa de ir para um churrasco, deixa de viver ali as coisas que a carne realmente nos pede. E isso é maravilhoso quando a gente identifica como pessoas ao olhar do mundo, né? Então, muitas vezes eu e você somos julgados por isso. E a Bíblia tem, em meio a tudo isso, tem saído vitoriosa, graças a Deus. A gente sofre diversos ataques, os mais perversos possíveis, mas em algum momento a voz desses críticos se cala, porque essas pessoas não vivem para sempre. Porém, a palavra de Deus é algo que realmente prospera diante de todos os dias das nossas vidas. Então vai acontecer que eu e você amanhã não estaremos mais aqui, mas graças a Deus a palavra de Deus ela permanece. Não só isso, ela se renova todos os dias, e isso é algo maravilhoso, do qual eu e você possamos desfrutar isso todos os dias. E aí tem algumas perguntas que a gente precisa responder, né, essa introdução, que a carta inclusive nos faz a refletir, que é exatamente como a igreja deve se posicionar então nesse mundo tão venenoso. É uma das perguntas que a carta vai nos levar a refletir. A outra pergunta é como enfrentar as antigas e novas heresias que acabam surgindo aí no mercado da fé. Então, passando anos e anos, eu e você vimos diversas vezes coisas que as mais cruéis possíveis apresentadas aí, inclusive pelo nosso meio, né? E é isso que também a carta aqui vai nos levar a refletir. E a última pergunta
é como dar a resposta então aos lobos com dentes afiados aqui, que é o que a gente vai ver nessa carta, e aos lobos disfarçados de pele de cordeiro. É o estudo dessa carta que nos vai, nos levará então a oferecer essa resposta. E aí a gente parte para quem escreveu então essa carta. Eu já dei ali um spoiler para os irmãos, né, referente a quem escreveu, mas é um pouco mais amplo tudo isso que veio acontecendo aqui mediante essa carta aos Colossenses, e aí eu vou dar um zoom aqui para que você possa enxergar um pouquinho melhor. Então, quem acaba escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo, enquanto estava ali em prisão domiciliar em Roma. E o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da pequena cidade de Colossos, que era localizada ali no sudoeste da atual Turquia. E essa carta, ela foi escrita ali aproximadamente 60 a 62 anos depois de Cristo. E Paulo guardava ali o julgamento, né, então de Nero, que era o imperador de Roma. E em cima disso a gente já começa a entender aqui algumas coisas referente a essa carta. Então a gente primeiro viu que o apóstolo Paulo é quem escreveu essa carta, e aí a gente vai começar então a entrar um pouquinho mais referente aos colossenses, né, aqueles irmãos de Colossos, que era ali uma cidade que vivia das glórias do passado, e a cidade de Colossos ficava ali a 160 quilômetros de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor. E Colossos era ali uma cidade povoada por grande colônia de judeus. Então, cerca de 2.000 famílias judias haviam sido deportadas ali da Babilônia e da Mesopotâmia para essa região. E o legalismo era muito presente também ali, porque a gente está falando de judeus, né? Judaizantes aí. E eles acabaram se associando também à filosofia grega, que foi um dos graves problemas ali que a carta acaba nos levando a pensar, que foi se infiltrando aos poucos na igreja de Colossos. Os colossenses podem ter ouvido sobre esse evangelho, no qual Paulo pregou depois a esses irmãos, pela primeira vez lá no ministério de Paulo em Éfeso. E tem um registro falando um pouquinho sobre isso, que é em Atos 19:10, que diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então o contexto ali leva realmente a pensarmos, inclusive alguns historiadores levam a pensarmos que essa carta, aqueles irmãos de Colossos realmente ouviram a palavra de Deus ali em Éfeso. Muito bem. Em cima disso, a gente começa a enxergar aqui um pouco da atividade espiritual da igreja de Colossos. E Paulo registra isso logo no seu primeiro capítulo, onde ele coloca aqui que as suas glórias tinham ficado no passado, né? Colossos então era uma cidade pequena, pobre e sem relevância no contexto econômico. E Paulo, como missionário estrategista, concentra-se nos grandes centros, mas jamais havia esquecido daqueles irmãos ali das cidades. Então, eu e você hoje estamos podendo vivenciar isso, inclusive quando os irmãos aqui, tanto a Gabriele como também o Rafael, traz para nós aqui a parte do momento missionário, onde estamos aqui compartilhando referente a cada país, né, em sua maior necessidade, mas que aqueles irmãos estão firmes na promessa do Senhor, firmes na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo já nos mostra aqui também que ele, como missionário estrategista, ele não deixava de incluir as outras cidades que eram menores, com as preocupações ali socioculturais, econômicas, enfim. E tudo isso é o que Paulo nos apresenta, inclusive, em sua carta aos Colossenses. E aí, meus irmãos, já trazendo aqui mais uma reflexão para nós, o Evangelho, então, deve ser levado a todas as grandes cidades, as pequenas cidades, e não temos, em algum momento,
deixarmos de pregar a palavra de Deus, por mais que tenhamos dificuldade, por mais que igrejas tenham ali os seus problemas financeiros, de membros, e tudo isso é o que a gente vai ver aqui também em cima dessa carta. O que acontece aqui é que, em meio a tudo isso, aquela igreja de Colossos, que vivia ali com problemas internos ali, né, que não era uma cidade muito rica, era uma cidade pobre, tinha ali também as dificuldades econômicas. A gente vê aqui que a fé deles eram desenvolvidas, né? Então isso nos leva a pensar também que eu e você temos aqui um privilégio de estarmos escutando a palavra de Deus, e por mais que as dificuldades venham parecer para cada um de nós, a nossa fé deve ser desenvolvida a cada dia. Então, quando temos aqui, inclusive, momentos importantes que essa carta vai nos registrar, é onde Paulo coloca ali o seu profundo amor, que foi compartilhado inclusive por Epáfras, que a gente vai falar um pouquinho também sobre essa carta, e nos mostra aqui a esperança viva daqueles irmãos de Colossos. Aí eu trouxe aqui para os irmãos, alguns vão conseguir ler, mas pode acompanhar aqui a minha leitura mesmo. Diz assim, Colossenses 1, do 3 a 8. Sempre agradecemos a Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes é reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho foi frutificado e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde um dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, o Evangelho aqui deve ser levado a todo povo, né? E a grandeza de uma igreja não está aqui, então, na beleza do templo, não está na quantidade de membros que temos, nem na potência do orçamento financeiro, mas no profundo compromisso com Deus e com os nossos irmãos. E é isso que Paulo mostra aqui, ao registrar no seu primeiro capítulo, do 3 a 8, o amor que ele tem por aqueles irmãos e também o amor que ele tem ali por Cristo Jesus, que nos ajudou a desenvolver a nossa fé em meio à palavra. E aí, eu e você temos muito que agradecer, porque Deus nos dá essa oportunidade aqui de estarmos reunidos, né, entre irmãos. Por mais que muitas vezes eu e você somos seduzidos, inclusive por outras igrejas que têm um templo muito bonito, com diversos membros, com diversas poder financeiro, né? Eu e você devemos pensar que, no meio a tudo isso, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo é o que prevalece aqui. E se eu e você estamos vivendo isso diante dessa igreja, que possamos realmente agradecer ao Senhor, porque a cada dia mais a palavra de Deus vem se deturpando por outras pessoas que acabam se dizendo cristão. Antes eu e você, quando ouvia a palavra cristão no trabalho, por exemplo, que eu e você passaremos ali por um momento, né? As pessoas vinham com os olhos muito mais assertivo, de responsabilidade. Hoje isso acabou meio que se deturpando, mas por outro lado também a gente vê que a cada dia mais a informação vem mostrando que grandes reformadores, grandes pessoas do ministério realmente da palavra do Evangelho vem crescendo também. Então, de um lado a gente vê que acaba sim se deturpando, mas do outro lado também a gente vê que Deus levanta grandes pessoas
para anunciar o Evangelho. É como eu disse aos irmãos, muitos aqui poderão ter então ali em algum momento a palavra dessas pessoas, podemos dizer aí, esses falsos mestres, vão se calar, mas a palavra do Senhor ela permanece. E é isso que Paulo começa a nos orientar e começa a nos levar a refletir. E foi nesse tempo em que Paulo acabou recebendo ali a visita de Epáfras, um evangelista ali que acabou fundando as 3 igrejas, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 igrejas. E ele acaba relatando ali que a firmeza de Colossos em meio à palavra do Senhor, na sua primeira ida até Paulo. Mas ao mesmo tempo, ao passar do tempo, a igreja ela começa a sofrer ali um surgimento de uma heresia que era muito conhecida ali naquele meio de Colossos, judaico-gnóstica, que ameaçava então a saúde espiritual daquela igreja. Então, Epáfras era um discípulo ali de Paulo e ele conhecia a autoridade apostólica de Paulo e acolhia ali os seus ensinos. Só que, ao vermos toda a carta, quando eu e você lemos ali Colossenses, logo no primeiro capítulo, a gente já vê ali a apresentação de Paulo, né? Mas existiam pessoas muito importantes para que essa carta chegasse ali àqueles irmãos de Colossos, e também para anunciar e encorajar outros irmãos que estavam acabando em algumas cidades por ali ser portador, né, a parte de portador da carta. E existia ali um irmão que chamava Tíquico, que era um antigo leal companheiro de Paulo, natural ali da Ásia Menor, e foi mencionado aqui várias vezes em todo o Novo Testamento. Então depois os irmãos podem inclusive ver nas suas Bíblias, em Atos 20, no versículo 4, Efésios 6, 21, no próprio Colossenses 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, 12 e Tito 3, 12. Vai falar sobre esse irmão que foi responsável então a conduzir ali a carta aos Colossenses. Tito foi responsável pelo apóstolo, inclusive, de conduzir Onésimo até o lar de Filemão, que são 2 pessoas a mais aqui também que fizeram parte em cima dessa carta, e que a gente já vai falar um pouquinho sobre esses 2 irmãos. Mas, se referindo aqui a Tíquico, ele também chegou a levar ali a carta aos cristãos, aos Colossos, né? E também foi encorajado ali a anunciar as notícias sobre a experiência de Paulo na sua prisão, na sua primeira prisão. E em cima disso também o apóstolo Tíquico era comissionado, né? Então, exatamente por Epáfras, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, tá? As cartas de Efésios e Colossenses foram escritas ali mais ou menos na mesma época. Eu trouxe aqui o exemplo de Efésios porque é uma carta que eu e você conhecemos muito bem, mas é só para realmente trazer uma comparação daqui do que Paulo estava querendo dizer aos irmãos de Colossos e ao que Paulo disse ali para os irmãos de Efésios, que na realidade vai fazer muito sentido aqui para nós quando a gente estiver entrando realmente nessa carta, tá? Então, quando Paulo era prisioneiro em Roma, ele acaba escrevendo essas 2 cartas, e essas 2 cartas continham grandes doutrinas do Evangelho, e foram escritas para serem lidas em voz alta. Então, quando Tíquico leva a carta ali aos Colossenses, essa carta deveria ser realmente lida em voz alta para todas aquelas pessoas que estavam ali na igreja. E por mais que são muito parecidas ali em seu estilo, né, porque Paulo acaba escrevendo na mesma época, quase ali no mesmo ano, ela acaba sendo diferente quando a gente fala aqui da ênfase da carta, né? Então, Efésios ali ele fala de todos os cristãos, só que relaciona muito ao corpo de Cristo. E a ideia de Colossenses é a centralidade de Cristo, né? Então, Efésios é a igreja de Cristo, no tema central, e em Colossenses ele direciona aqui a igreja de Cristo. Então, ambos temas são
são necessários aqui para que a gente pudesse entender, mas não pode haver aqui um corpo sem cabeça. É por isso que eu trouxe aqui o exemplo de Efésios e o exemplo de Colossenses, para que a gente possa ter a percepção de que não há corpo sem cabeça e cabeça sem corpo, né? E é isso que a carta de Colossenses vai trazer, se referindo a Cristo, Cristo e somente Cristo. E aí a gente começa a ter aqui uma percepção um pouquinho sobre as situações que eram apresentadas ali no livro, né? Como começa a surgir a ideia ali da situação referente a essa carta. Alguns de nós vão conseguir ler, mas deixa eu ver se consigo. Qual que era a situação? Epáfras, então, como eu disse aos irmãos, era discípulo de Paulo e ele havia fundado a igreja de Colossos. E ele se achava ali sob constante pressão de numerosos filosofias religiosas que acabavam entrando ali em meio à igreja de Colossos. Colossos parece ter se tornado o centro do gnosticismo, e a gente já vai falar um pouco sobre isso, e a religião e filosofia híbrida que misturava crenças cristãs, judaicas e pagãs. Então veja que Paulo ele escreve essa carta, mas quem fundou essa igreja foi Epáfras. Em primeiro lugar aqui que eu quero trazer para vocês é que a igreja de Colossos então não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e o mais interessante disso tudo é que Paulo sequer foi uma vez lá até Colossos. Paulo não presenciou nenhuma vez em estar com aqueles irmãos no momento que ele estava escrevendo. Esta é a única igreja que Paulo recebeu, aqueles irmãos receberam uma carta de Paulo sem ter conhecido ali pessoalmente. Paulo não foi a Colossos, mas aqui a gente vê novamente que a palavra de Deus chegou até a igreja de Colossos. E isso aconteceu através do irmão Tíquico, juntamente com o nosso irmão também Epáfras, que acabaram ali ajudando referente à fundação da igreja. E aqui há um consenso de alguns estudiosos que diz que Epáfras foi o fundador e pastor da igreja. Isso vai mostrar aqui também na carta aos Colossenses. Ele era natural ali da própria cidade de Colossos, servo de Cristo e companheiro também de prisão do apóstolo Paulo futuramente. Em Filemão 23, ele vai tratar exatamente essa prisão aí do nosso irmão Epáfras. E ele também era um obreiro, né, dedicado nas outras congregações que ali, por ali existiam, né? Então Epáfras não só ia somente em sua igreja no qual ele fundou, mas também em outras igrejas que ali existiam, né? Talvez Epáfras tenha se convertido ali no cristianismo em Éfeso, que foi a primeira vez que eu mostrei aqui aos irmãos, que foi onde Paulo acaba pregando aqueles irmãos, né, e ficava ali 160 quilômetros de Colossos. Possivelmente Epáfras se converte ali. E o interessante da carta é que vai dizer que o Epáfras é o amado conservo dele. A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa parte ao decorrer das mensagens, tá? E as igrejas ali das cidades vizinhas que eu mencionei para vocês, por exemplo, em Laodiceia e Herápolis, provavelmente também foram fundadas por Epáfras. Então, além de Colossos, existiam mais duas que ele acabou fundando aí, e isso é registrado também em Colossenses 4:13. E quando Paulo estava então na prisão, Epáfras leva essas notícias ali para o apóstolo, né? E em cima disso ele começa, no seu primeiro capítulo, a dizer realmente ali como se fosse um relatório que Epáfras tinha passado para ele sobre aqueles irmãos. E a gente viu aqui que trouxe ali um encorajamento para aqueles irmãos, né? Só que logo depois, quando Paulo começa a escrever, Epáfras também vai até Paulo novamente, dizendo que eles estavam tendo ali
surgindo várias grandes ameaças referentes à igreja, né, que ela estava passando ali por uma heresia e que aquele grupo de cristãos estavam sofrendo quanto a isso. E não só Epáfras, mas como também Tíquico e os outros irmãos que estavam lá em Colossos tiveram bastante influência para que a igreja pudesse realmente entender e acatar também aquilo que Paulo estava escrevendo àqueles irmãos. Então, como eu disse para vocês, Paulo não acabou indo para a cidade e ele acaba tendo ali grande influência por alguns amigos, né, que ele considerou ali pela fé. Um deles foi Filemon. Filemon era um homem rico, filho na fé do apóstolo Paulo, e se reunia sempre na igreja com ele, né? Então a gente vai ver isso também na carta, tá? E Onésimo também era outro amigo de Paulo, e este era ali um escravo de Filemon, né, que fugiu para Roma e lá foi preso. Muito bem, e aí a gente começa a entrar aqui então realmente no propósito da carta, né? Então, por que foi escrita essa carta? Por que foi surgindo essa necessidade da escrita para aqueles irmãos ali de Colossos? E aqui a gente já vai ver a primeira heresia que aparece, por que foi escrita essa carta, né? Então aqui mostra nessa imagem que eu estou trazendo aos irmãos que foi um grupo de gnósticos, e aí já tem aqui inclusive o significado, né, que é um termo derivado aqui da palavra grega traduzida por conhecimento, e eles declaravam, os gnósticos, né, declaravam possuir ali um conhecimento sobrenatural, privilegiado, que seria necessário para a salvação. E essa imagem aqui me deixou entender um pouco melhor daquilo que eles se consideravam, né? Então aqui, inclusive, tem aqui uma palavra que resume o que é o gnosticismo, que é a chave do conhecimento, que são privilegiados para poucos. E aí o apóstolo Paulo vem realmente contra esses lobos, né, que vem ensinando falsos ensinos, e ele escreve e adverte ali com argumentos muito sutis e que ameaçavam ali então a fé daqueles irmãos, né? E aí a gente começa a ter a ideia aqui de algumas coisas que eu e você alguma vez em nossas vidas passamos por isso, ou já vimos alguns dos irmãos passarem por isso, tá? Que o homem pode se chegar a Deus pelos seus próprios esforços, méritos, né? E sem ali o sacrifício expiatório de Cristo. E era isso que a igreja de Colossos estava começando a ser enfeitada por esses falsos mestres. E o apóstolo Paulo ali vai dizer que isso realmente é um falso evangelho, que na verdade é somente Cristo que nos leva realmente à salvação. E aí veja que eu e você então não temos ali o poder de se chegar a Deus pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, e muitas vezes por aquilo em que entregamos, né? E isso se torna, às vezes, quando eu e você possivelmente pensamos, né, ou se já pensamos isso, torna aqui uma humildade de acreditar que o homem pode se chegar a Deus pelos seus esforços, mas isso é algo totalmente satânico, e é isso que Paulo vai dizer aqui a esses irmãos. E quando eu comecei a ler essa carta, a primeira pessoa que me veio assim à mente foi o nosso irmão que já se foi também, Lutero. Ele passou por um momento ali da sua vida onde ele tentava pelos seus esforços se chegar a Deus. E aí, vendo que isso não era possível, e chegou em momentos que ele se trancava e se batia, porque era algo que ele não queria fazer, mas era algo também que impactava ali a maneira dele viver, até ele conhecer realmente o único meio que nos salva, que é Cristo Jesus.
E aí eu tenho aqui anotado de um irmão também que já se foi, um grande reformador, Charles Haddon Spurgeon, que ele diz assim: é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que um homem ser salvo pelos seus próprios esforços. Então isso é muito impactante para nós. Isso faz realmente enxergarmos do quanto precisamos de Cristo. E a igreja ali estava sendo ameaçada pela chamada heresia de Colossos, muito conhecida ali pelos irmãos. E tal heresia era uma espécie ali de mistura com o legalismo, que é o que eu comentei com vocês, né, que tinha ali o judaísmo e também os irmãos que eram mais voltados à filosofia pagã grega, que acabou se infiltrando aqui então com o gnosticismo e o legalismo juntamente nessa igreja de Colossos. E Paulo ele vai rebater exatamente isso. Então o sistema filosófico aqui do gnosticismo ensinava que a salvação, isso daqui é muito terrível, podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé. E esse conhecimento podia ser somente adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos ministérios dos sistemas gnósticos, ou seja, os gnósticos viam como conhecedores da verdade profunda de Deus. Aqui era uma falsa eleição, né? A gente vê aqui já uma falsa eleição que aqueles hereges colocavam ali na sua realidade, porque eles achavam que somente algumas pessoas eram privilegiadas de um conhecimento espiritual. Os gnósticos eles se gloriavam ali de possuir uma sabedoria muito mais profunda do que aquela revelada nas Sagradas Escrituras. Então veja que apenas uma vírgula a gente começa a deturpar o Evangelho de Cristo. Então, quando a gente começa a ver esses hereges entrando dentro da igreja, a primeira vez que eu acabei lendo, eu achei pode ser até bonito, né, se a gente olhar assim, no grosso modo, mas a gente vê que o Evangelho ele é puro e simples, ele não precisa acrescentar nada e nem tirar nada. Ele é aquilo que tem que ser pregado e a gente não pode, de forma alguma, priorizar aquilo que eu e você pensamos sem realmente estarmos diante do que as Escrituras nos traz, tá? E o ponto ali que eles colocavam referente a essa heresia é que eles pensavam que a matéria em si fosse essencialmente má, pela razão ali pelo qual Deus era santo. Então ele não poderia, Deus não poderia criar um universo para eles. A ideia deles é que Deus ele não criou o universo. E aí algo terrível, que já nos ensina aqui também a refletir um pouco. Eles diziam que os anjos foram os criadores ali dessa matéria. Então Deus puro para eles não tinha uma comunicação direta com o homem pecador, mas se comunicava com ele por meio da cadeia de anjos intermediários, né, que formavam ali quase uma escada da terra do céu. Então para eles era como se tivesse diversos anjos para falar conosco, para que realmente em algum momento eu e você não se perdesse ali e achar que Deus estava falando diretamente com a gente. E era isso que a igreja ali de Colossos estava passando. Outra coisa aqui também é que a heresia do gnosticismo dizia que Deus, essencialmente santo, emanou um ser um pouco menos santo, e que deste segundo ser humano emanou um terceiro e ainda menos santo, e aí foi indo para o quarto, para o quinto, até chegar Jesus Cristo. Para eles, Jesus não era o Salvador. Para eles, Jesus era apenas um anjo abaixo de toda essa escala que eles tinham com conhecimento, e que ele ali estava se despojando da sua divindade, e que era tão semelhante ao homem, né, que podia entrar em contato comigo e com você. Veja que perigo que esses irmãos de Colossos estavam começando a enfrentar no seu dia a dia. Enquanto ali o gnosticismo colocou a matéria em oposição a Deus, né, a encarnação traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade.
E aqui a gente pode ver, ao contrário disso, que não é uma matéria em oposição a Deus, né? Mas realmente é o próprio Cristo. Deus colocou seu Filho aqui como o próprio Cristo, né? E para que eu e você possamos então ter aqui revelação, inclusive da nossa salvação. E aí o apóstolo Paulo ele vai nos ajudar a entender isso. E mostrando que é evidente ali que aqueles falsos mestres diziam que Cristo somente não basta, que teria que ter algo a mais. Eu e você vimos com o pastor Renato, por exemplo, quando ele traz aí a mensagem de Gálatas, onde bate muito forte, referente aos judaizantes, né, que levavam inclusive o legalismo ali, tentavam levar o legalismo ao pé da letra, onde ele dizia que somente Cristo não bastasse, teria que ter a circuncisão, teria que ter todas aquelas leis que eram mostradas ali por Moisés. E é isso aqui que a gente vai ver, só que de uma forma um pouco mais ampla. Além do legalismo, existia também aqui agora o gnosticismo. E aqui, o gnosticismo, porventura, ele não pretendia de forma alguma romper ali com Cristo. O que eles queriam mesmo era tentar unir a filosofia ali pagã com a fé cristã para oferecer ali a santidade superior através do conhecimento superior. Para eles, a morte de Cristo deveria ser completada com algo a mais. Então a heresia foi tão devastadora que tem 8 livros do Novo Testamento escritos por diversos irmãos para combater realmente isso. Então você pode ver lá em Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1, 2, 3 João e Judas, para exatamente alertar aqueles irmãos que estavam sofrendo referente àquelas heresias. O apóstolo Paulo refuta então essa heresia, afirmando que Jesus Cristo é o Criador do mundo, visivelmente invisível, inclusive dos anjos, sem perder ali a santidade, que Jesus Cristo ele se encarnou e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Cristo. Ele é sustentador do universo, o redentor da humanidade. E de maneira magistral o apóstolo Paulo aqui vai dizer também, e vai refutar contra essa heresia de Colossos, reafirmando a preeminência de Cristo. E isso é impactante assim, quando a gente começa a entrar realmente nesses versículos, o quanto Deus esteve ali realmente com o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever realmente a sua soberania, a sua deidade, né? Então ele vai dizer que Jesus Cristo ele é o primeiro na natureza, na igreja, na ressurreição, na ascensão, na glorificação, e que Jesus é o único mediador, salvador e fonte de vida. O apóstolo Paulo ensina inclusive que aquele que crê em Cristo e nele vive não precisa de sabedoria mundana, nem filosofia falaciosa, porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus Cristo é que tudo subsiste e portanto é Ele somente que dá relevância aqui do nosso propósito de vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E aí eu quero já ir para a parte final aqui, mas ainda tratando do propósito da carta, do qual eu e você precisamos nos atentar aqui realmente sobre 2 propósitos fundamentais aqui que Paulo deixa nessa carta. O primeiro propósito fundamental que ele traz aqui, mediante essa carta, é elogiar realmente os cristãos pelo crescimento espiritual. Então a gente leu ali que no primeiro capítulo, do versículo 3 a 8, Paulo ele vai realmente reconhecer aqueles irmãos. Ele entendia a importância do encorajamento daqueles irmãos. Ele não se dispersava diante das oportunidades de elogiar as pessoas, encorajar inclusive a prosseguir firmes na fé.
E aqui já traz, inclusive, algo já para nós, já que estamos falando aqui sobre a conclusão dessa introdução, a oportunidade que eu e você temos, né, de muitas vezes desfrutar isso e reconhecer isso também. Isso aconteceu, se não me engano, semana passada. Os irmãos vieram aqui à frente e receberam o seu certificado referente os eventos que a igreja vem nos proporcionando. Então é muito importante, e aí eu me coloco também nesse meio, que eu e você possamos estar firmes mediante aquilo que estamos aprendendo, que possamos ter a sensibilidade de orientar aquele irmão, né, e ter também a sensibilidade ali de reconhecer aquele irmão. Então aqui um ato que foi feito semana passada, de entregar certificados referentes a livros que estamos estudando, sobre coisas que estamos aprendendo no dia a dia. Isso é algo que a igreja realmente acabou acontecendo ali também em Colossos. Isso é algo maravilhoso, que possamos, eu e você, fazer parte disso, porque para que aconteça aqui uma igreja saudável, referente às Escrituras, a gente precisa realmente estudar ela, se aprofundar nela, e eu me coloco no lugar também para realmente estarmos juntos a tudo isso. E é isso que vai fazer eu e você prosseguir firmes na fé de Cristo Jesus. E aqui o segundo alerta sobre o propósito dessa carta é alertar aqui então os cristãos sobre o perigo das heresias. Paulo acaba escrevendo ali para prevenir realmente o perigo que aquela igreja poderia sofrer sobre o legalismo, o gnosticismo, daqueles irmãos, daqueles falsos mestres, né, que estavam anunciando ali sobre que somente Cristo não era suficiente para a nossa salvação, teria que ter algo a mais. E isso ainda acontece nos nossos dias atuais. Por toda a história da igreja a gente vê isso acontecendo, né, sobre a suficiência de Cristo e algo a mais. Então algumas igrejas pregam que eu e você precisamos comprar algo para se chegar até Deus, ou por realmente ter ali o seu território ali no céu, fazendo algo a mais, né? Então isso é o que Paulo vem aqui e vai orientar esses irmãos a não se dispersar. É somente Cristo, nada mais do que Cristo. E aí, só para a gente finalizar, existe aqui 2 pontos que eu coloquei também sobre as doutrinas que foram afetadas, né? Então a gente vai ver aqui a primeira doutrina que foi afetada foi referente à criação. Para eles, se Deus é espírito eternamente bom, não poderia ter criado ali uma matéria essencialmente má, e consequentemente Deus não é o criador do mundo, diziam ali os gnósticos. Então eles diziam que seriam os anjos que estavam criando o mundo em si, né? E aí é o que vai tratar aqui, é o propósito dessa carta, é contra isso. E a doutrina da encarnação de Cristo é o segundo ponto aqui que a gente vê sobre a heresia de Colossos. E se a matéria é essencialmente má e Jesus é Filho de Deus, então este não teve um corpo ali de carne e ossos, diziam eles, os gnósticos, né? Porque inclusive eles deram ali um exemplo muito não sei nem como dizer aqui, mas o que eles diziam é que quando Jesus estava aqui na terra, quando ele estava ali sobre uma praia, por exemplo, ele não deixava rastro na areia, porque para eles a forma de pensar é somente espiritual, não existia a parte carnal, né? Então eles negavam ali tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar sobre essa carta. E aí eu quero ler com os irmãos o último slide que a gente tem, e que resume um pouquinho
sobre essa introdução, o quanto foi importante Paulo aqui colocado essas palavras tão impactantes que vai nos ajudar a todos os dias aqui, então, identificar como que funcionou basicamente essa carta. Tá? Em Colossenses 1, do 15 ao 19, Paulo vai escrever assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Meus irmãos, eu coloco você hoje a refletir no que o que você hoje colocou aí tem na sua mente ou no seu coração. Se realmente a centralidade de Cristo emana nos nossos corações. E aqui eu trouxe uma breve introdução, mas ao decorrer dessa carta veremos algo maravilhoso do irmão Paulo para a igreja, tanto de Colossenses, tanto também para nós, e que eu e você possamos estarmos firmes em um único meio e acreditar que somente Cristo é o que nos salva, nada mais além disso. Amém? Graças a Deus, né? Esta palavra é tão atual, irmãos, e temos visto o dia de hoje por conta da ideia humanística, né? Do humanismo. Tem dito que, trazendo algumas frases, veio dizer: olha, não, nós não precisamos estudar, não, só precisamos pregar Jesus, porque Deus é amor. Sim, alguém dizer isso, eu digo uma coisa: Jesus é a verdade. Então não é qualquer evangelho que se prega, é uma verdade. Se não pregar um Jesus que não é das Escrituras, é pregar uma falsidade. Para isso, então, precisamos olhar para as Escrituras, porque nela existe a revelação do verdadeiro Jesus. E nós, ao observarmos aí o primeiro século da igreja, percebemos já a perseguição do inimigo, levantando aí falsos líderes para pregar um outro evangelho, que na verdade nem evangelho é. E isso se repetiu no decorrer de toda a história da igreja, e ela reflete da mesma forma no dia de hoje, nos dias de hoje. Ao olhar esta carta, é uma boa introdução, que isso, né, irmão? 2021 está aí, né? O livro de João nós estamos há 5 anos, Gálatas nós já estamos terminando, né? O pastor Renato. E aí, esse é o compromisso que cada um de nós precisamos assumir diante do Senhor. Nos esforçar na luta, buscar, ler as Escrituras, olhá-la com bastante critério, buscar em oração, na revelação do Espírito Santo, para que possamos conhecer o Deus das Escrituras, o Jesus ressurreto, o caminho verdadeiro, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E para isso, então, a palavra de Deus nos diz que tem colocado a igreja como defesa do Evangelho, defesa da verdade. Levantou homens e mulheres para
defender as Escrituras com as Escrituras, defender a palavra de Deus com a espada que é a própria palavra de Deus. Né? Então, veja, tudo isso é importante. Nem o livro de Colossenses, né? Para que você já possa compreender tudo que vai discorrer durante este ano de 2021 com o irmão Juan, né? Ele vai dar continuidade a essas mensagens, né? Então, de forma que vamos nos relacionar mais intimamente com o Senhor Jesus. Veja que o primeiro capítulo já mostra a supremacia de Cristo de uma forma extraordinária. Um Deus que em sua alteza seria inacessível se ele não tivesse encarnado. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, né? E fazendo assim, então, nos possível ter acesso a um Deus que a Bíblia apresenta de um Deus inacessível, o Pai das luzes, de forma que Jesus, sendo a luz do mundo, trouxe, então, através da sua palavra, a possibilidade de nós conhecermos o verdadeiro Jesus. A igreja de Jesus Cristo, ela prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra ela, e ela, militante, prossegue a peregrinação, porque Jesus é aquele que é o autor da fé que compõe a igreja de Jesus, do Senhor Jesus. Né? Então precisamos da palavra de Deus, precisamos da verdade, né? Precisamos do Deus que é amor, que é justiça, um Deus que ama e um Deus que odeia. Né? Não se escandalize por isso, porque Deus odeia o que não presta, o que é ruim. Tá? Não há nenhum mal em odiar. Eu creio que você deve odiar muitas coisas também ruins. Né? Então é isso que a Bíblia nos mostra. E é um Deus que tem paciência, mas também é um Deus que se ira. O apóstolo Paulo diz assim: olha, que não retive nada, entreguei todo o conselho de Deus. A face de Deus, toda ela é apresentada nas Escrituras, e isso vai fazer com que nós sejamos contrariados nos nossos conceitos. Ser contrariados. Nós não somos salvos por homens, por doutrinas de homens. Nós não estamos na igreja porque existe uma falácia ou um assunto, uma palestra, para a gente sair confortável e ir para casa como se nós fôssemos um celular que carregasse a bateria. Não. Nossa alma será salva com a verdade por toda a eternidade se nós ouvirmos a verdade a respeito de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Lembrando que nós temos sempre, aos domingos ainda, a nossa escola dominical às 10 horas, né, no YouTube. Ela estreia às 10 horas, né? Nas quartas-feiras nós temos o culto às 20 horas também no canal da igreja, pelo YouTube. E existe também as mulheres que estão estudando este livro, Feminilidade Radical. É o livro, né? Estão usando o Google Meet, né? Fala aí com as irmãs que estão dirigindo isso, e você pode estudar junto com elas. O Coral Aleluia apresenta a cantata do Natal: só na cruz eu me gloriarei. Né? Eu creio, nós vamos fazer tudo para que isso seja presencial. Vamos esperar aí as ordens do governo, né, das autoridades, para saber se será ou não presencial. Deus nos ajude, muito melhor que fosse presencial. Né? Amém? Deus abençoe, existe mais algum recado? Amém? Deus abençoe, Deus forte, de pé. Vamos agradecer ao Senhor, muito obrigado pela presença de todos. E nós viemos aqui por dois motivos. Um motivo é que nós viemos dar ao Senhor a nossa vida em sacrifício a Ele, um culto racional.
Muitas vezes nós achamos que a igreja é um lugar de buscar bênção, né? Vou na igreja buscar a minha bênção, né? Como se a igreja ela tivesse a bênção. Deus tem a bênção. Nós viemos aqui primeiro dar um culto ao Senhor. O culto foi bom, o culto é eu e você que fez o culto. Não é Deus que faz o culto, é eu e você que fazemos o culto. E Ele recebe o culto. Agora, por que nós ouvimos a palavra? Para que nós possamos cada dia mais aprender a cultuar a Deus, a oferecer a Ele o culto. Se você entregou sua vida a Jesus, você está salvo. E a salvação, ela é eterna. A vida eterna, digo melhor, a salvação ela nos traz a vida eterna. Se você está salvo, desfrute da salvação. Desfrute de Deus. Viva a alegria da salvação. Empenhe-se em praticar boas obras, porque afinal você foi salvo pela graça. Então nós somos salvos para as obras, e não pelas obras. Então se eu fui salvo, se eu estou salvo, eu estou cheio de gratidão. Então eu não consigo ficar parado. Então desfrute da vida, da alegria desse mundo de Deus. Apesar de ter tanta violência, há um reino neste mundo que é o reino de Deus, que está já entre nós. Alegre-se por isso, ao amanhecer na segunda-feira, né? Todos os dias da semana, sirva ao Senhor, desempenhe então o seu trabalho, mesmo que seja um trabalho secular. Você é um sapateiro, né? Esqueci, o formador disse. Faça um bom sapato e venda com preço justo. Cada um de nós temos as suas funções para que possamos executar para a expansão do reino de Deus na nossa área. Não é necessário que todos sejam pastores, que todos sejam ministros, que todos sejam músicos na igreja ou que tenham uma função específica, mas que cada um de nós possa desempenhar função pelo qual Deus nos chamou. Você é um engenheiro, faça bem o seu trabalho. Você é um comerciante, faça bem o seu trabalho em todas as áreas, porque o comércio, a tecnologia, todas as coisas que existem neste mundo, eles trabalham e convergem e desempenham uma obra para Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos orar. Façam isso agora, irmãos. Entregue sua vida a Jesus plenamente e entregue a Ele o culto que você veio ofertar a Ele nesta noite. Amém? Oremos então. Pai, estamos diante de Ti, deixamos o conforto do nosso lar e nos deslocamos até esse lugar. Aqui não é a igreja do Senhor, mas a Tua igreja se reúne neste lugar também. Por isso, Senhor, em grupo nós estamos aqui para oferecer ao Senhor um culto racional, um culto pensante, um culto que se pensa, um culto que se raciocina com a sabedoria de Deus. Pai, mas sem Teu Espírito Santo, todo esse nosso empenho, esta assembleia seria algo desprezível ao Senhor se o Teu Espírito não nos conduzisse. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito que conduz a cada um de nós, que somos verdadeiros adoradores, que o Senhor receba a nossa adoração, o culto que oferecemos a Ti nesta noite, ó Pai. Por favor, nos ajude, Senhor, ajude a nossa incredulidade, conceda-nos a fé salvífica, a fé que vem do Senhor, a fé de Jesus Cristo, que nos salva. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, e o servimos, temos o Senhor como nosso Deus e como nosso Senhor. Ó Pai nosso que estamos nos céus, nós te pedimos, ó Pai, que nos ajude a te servir, a fazer a Tua vontade nesta terra, como ela plena nos céus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido.
Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Ó, meu Deus, obrigado por tua palavra. Nos ajude a guardar em nosso coração e nossa mente para os pecados contra ti. Vivemos em santidade e obediência para glorificar e honrar o teu santo e precioso nome enquanto aqui vivemos. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Cure a nossa enfermidade, Senhor. Livra-nos, Senhor, da nossa ansiedade. Nos conduz em tua presença para que possamos viver gratos a ti, sabendo que o Senhor cuida das mais simples criaturas. O Senhor nos revela em sua palavra que cuidará de nós, que somos mais importantes que os passarinhos que não plantam. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, guarde o nosso coração. Guarde o nosso coração, Senhor, para que não venhamos perturbá-lo, ó Pai, porque a tua paz é a paz que realmente nos conduz na tua presença. Temos a tua paz. Obrigado, Senhor. Precisamos da tua paz. Precisamos da paz de Deus e a paz por Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua escritura. Te louvamos por tua graça, por misericórdia, por teu amor e pela tua paz. Vamos falar com você. Graça e paz. Nós queremos só ter esse momento ainda de oração, agradecendo a Deus pela vida do pastor Marcos, né, que fez aniversário essa semana. Então nós queremos louvar o Senhor por esse momento também, né, pela bênção que tem sido Ele nas nossas vidas, e também entregar, né, essa vida no altar do Senhor, porque sabemos que não é fácil, que o ministério é trabalhoso, mas que também Deus recompensa, né? A gente estava falando ali com o Juan realmente antes do culto, que aqueles que se dedicam ao ensino, a pregar a palavra, serão julgados com duplo vigor, né? Então a responsabilidade é grande, mas eu creio e tenho visto que ele tem desenvolvido com muito amor. Então que ele se sinta abraçado também por nós, né? Tem que ser um abraço distante hoje, né? Na época que nós estamos, mas nós queremos abençoá-lo nesse momento, né? Orando nesse momento. Temos algo aqui também para entregar para o pastor. Quem pôs para... estou filmando hoje. Nós está ao vivo hoje. Está chique, né? Então vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nós agradecemos ao Senhor com o nosso coração, Pai, grato, realmente, Senhor. Nós estamos reunidos como igreja do Senhor. Ó Deus, cremos que somos um corpo. Ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que quando uma pessoa está triste, nós devemos chorar com ela. Quando se alegra, nós devemos nos alegrar também. Ó Deus, na palavra pregada aqui essa noite, ó Deus, na exposição de Colossos, ó Pai, nós aprendemos com Paulo, Pai, que nós devemos elogiar, que nós devemos agradecer e ver, ó Deus, o progresso da Tua palavra através da Tua igreja. E nós podemos, ó Pai, como igreja, Pai, pastoreada também pelo pastor Marcos, elogiar, agradecer e ver, ó Deus, o desenvolvimento, o progresso, Senhor, através da vida desse nosso irmão que nós amamos tanto. Então queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor que o Senhor acrescente bênção sobre a vida dele, Pai. E de uma maneira especial, ele foi abençoado pelo Senhor, ó Deus, com um netinho que nasceu essa semana, ontem. Que presente, Deus, e também sabemos que mais está por vir, ó Pai. E te louvamos então, ó Deus, porque vemos o Senhor agindo e abençoando o Teu servo. Pedimos, ó Pai, que ele cresça ainda, Deus, no conhecimento, que ele cresça, Deus, na graça, que a cada dia, Deus, ele seja conformado e formado à imagem de Cristo. Ó Deus, é a nossa oração, ó, pela vida do Teu servo, que ele continue, Deus, desenvolvendo a função,
Que Ele continue, Deus, abençoando as nossas vidas, abençoando a Tua igreja, ó Deus, e sentindo-se sustentado, cuidado, amparado pelo Senhor, ó Deus. Que ele sinta a força dele vinda do Senhor, ó Deus. Que a alegria dele venha do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, entregando Teu servo nas Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, só para finalizar aqui, irmão, obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou citar aqui o versículo decorado, você tome posse dele, porque é a palavra de Deus, tá? Que é uma bênção para a igreja. O versículo diz assim: que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Podemos dizer amém? Amém. Deus abençoe.